Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Deixa Quebrar. Cá estamos eu e Letícia mais uma vez para falar e botar a boca no trombone sobre mais um assunto. E hoje é um assunto que eu não canso de falar, que é sobre performance management. Letícia, o que você acha sobre isso? Tema quentíssimo, né? Gente, Pois é, olha, quem é gestor ou pessoa de RH ou funcionário, funcionária, funcionárias que não tem esse medo, né? Esse trauma de avaliação de performance, né? Ou essa necessidade, ou não fale sobre isso, não existe, gente. Porque a pergunta é, ai, quando é que eu vou ser promovido? Como eu faço para ganhar mais, né? uhum, Sempre tem esses pontos e ninguém sabe muito bem como responder, exato. né? Então a gente quer trazer esse tema polêmico aqui para falar e para dar algumas sugestões aí, tanto você para pessoa e para vocês aí também que lideram pessoas, que é uma super responsabilidade, né? E a gente sabe que não é fácil. Pois é. E, e o que tem de objetivo, né? Assim, a gente sempre começa pelo objetivo. Por que a gente faz uma avaliação de performance? Aí tem várias coisas, né, que você vai perguntar, várias empresas, ah, não, é para pagar, não sei o quê, né? O objetivo que a gente acredita, o Renato e eu, é para o desenvolvimento das pessoas, né? Para que as pessoas continuem evoluindo, continuem atendendo às necessidades da empresa e vão se desenvolvendo junto com o desenvolvimento do negócio. Né? Conforme o negócio vai crescendo ou vai mudando de características, as pessoas também precisam mudar algumas habilidades, né? E aí é para isso que a gente entende que existe avaliação de performance. Uhum, E assim, exatamente. Renato e eu até acreditamos num modelo bem diferente, mais desconstruído, até eventualmente ausência de avaliação, né? Ninguém gosta de ser Exato. avaliado, vamos lá, gente, desde provinha na escola, então não é legal essa sensação. É, E pois tem é. várias pesquisas que mostram questão de os ratings, né? A classificação das pessoas na avaliação, que isso acaba sendo tendo mais efeito negativo do que positivo. Com certeza. Se eu puder adicionar, Lê, eu acho que pra gente falar de performance, né? Porque hoje a gente vai deixar quebrar e esbagaçar performance management mesmo. E pra gente falar de performance management, a gente tem que entender o que é performance, né? O que significa isso, o que esse negócio é, como é que a gente define. E a melhor descrição que eu encontrei na minha experiência lendo sobre o assunto é que a performance ela é definida pelo que você faz e como você faz, né? Se a gente quiser botar um nome, sempre é o que e o como. Porque não adianta nada você entregar coisas maravilhosas e deixar um rastro de sangue no caminho, né? Se você matar um ser humaninho no caminho, a que custo você entregou o que você precisava entregar, né? E aí você fez um como lindo, uma planilha maravilhosa, mas que não tem impacto nenhum. Então, performance é sempre uma combinação dos dois, né? Sempre um negocinho ali dos dois. E aí, quando a Lê falou um pouquinho de para que serve a performance management, né? Ou seja, um processo, um framework ou o conceito de performance management, né? E no final do dia, eu adiciono que ele é o que responde as perguntas que a Lê falou no começo, que é como é que eu sou promovido? Tô indo bem ou não tô indo bem? Ele é tipo, sei lá, frameworks e maneiras e acrônimos, e seja lá o que for, que a gente encontrou, que o mundo do trabalho encontrou para tentar entender e tentar responder essas perguntas. Mas nem tudo é maravilhoso nesse mundo, né? Do jeito que a gente está falando, parece que o cuidado com o ser humano é maravilhoso, mas a gente sabe que essa não é a verdade. Porque o que a gente vê por aí, né? A gente vê vários modelos, formas diferentes, jeitos diferentes de fazer. Tenho certeza que você que tá ouvindo já pensou em pelo menos uns 2, 3 que já passou na sua vida. Uns que você odiou mais e outros que você odiou menos. Eu, por muitos anos da minha carreira, fui responsável pelo processo nas empresas e eu sempre achei um saco, entendeu? Sempre achei um Alô, saco. tiazinha da RH! Não, total, achei um saco. Sempre achei um saco quando eu cuidava dessas coisas assim, dependendo do modelo. Então, os modelos de performance management, muitas vezes eles vêm ou eles nasceram de um lugar de controle. Eles otimizam, eles começaram e ainda tem muitos que a gente vê que otimizam para controle. O que eu quero dizer com otimizar para controle? Eles otimizam para eu, executivo, eu, dono da empresa, eu, pessoa que tem o meu negócio, para eu saber como as pessoas estão indo, para eu tomar decisão e saber quem recebe aumento, quem é promovido, quem não sei o quê, quem tá indo bem, quem não tá indo bem. Quem tá trabalhando, quem não tá trabalhando. É uma forma de controlar. Qual que é a parte ruim disso? A parte ruim disso é que a parte boa você vai ter essa informação, porque você vai encontrar um jeito de conseguir esses dados, mas a parte ruim é que você não está otimizando para o desenvolvimento do ser humano. Esses processos geralmente são aqueles que têm aquela carinha de autoavaliação, avaliação da pessoa gestora, e aí você leva para um comitê, discute todo mundo, dá uma nota,
e aí sai da nota, e aí dá um feedback, às vezes bem meia boca, e aí você tem, no final do processo, uma linda planilha com umas notas e tal, e aí muitas pessoas fazem uma curva forçada, inclusive, que você tem que ter uma porcentagem de gente que é muito boa, uma porcentagem de gente no meio, uma porcentagem de gente ruim, você tem que forçar uma curva, porque se você não tem uma curva forçada, como assim, né? Tão antigo. É super Nossa, gente, antigo. isso é da década de 80, gente, Exato, né? esse tipo de perfil de performance está muito relacionado a mais comando e controle, uma necessidade muito doida de controlar na unha. Micromanagement não funciona bem, né? Esse microgerenciamento. E agora, quando a gente fala de experiência da pessoa no trabalho, que é onde todos os movimentos de RH, de desenvolvimento de gestão, estão indo, é onde o dinheiro tá, vamos pensar que você que está sendo investido, é lá que o dinheiro tá, meu bem. O dinheiro não tá mais nesses processos de controle. Eles estão muito mais focados no desenvolvimento individual, você perde o controle. E essa é a parte difícil, né? Beleza, e tem esses processos que a gente viu, e aí tem várias caras, mas a gente vai entrar isso um pouquinho mais de detalhe. E aí, o que a gente sabe que não funciona, né? Já que eu comecei a falar mal, deixa eu terminar de falar mal, né? O que a gente sabe que não funciona? Quando você dá uma nota, nota é uma coisa que não funciona. Rating é a pior coisa do planeta. Tem 200 mil pesquisas e meia que comprovam isso. Eu vou falar da neurociência. Neurociência fala que dar notas para uma pessoa, ou seja, você colocar uma etiqueta, você colocar um label, né, na pessoa, é pior do que melhor. Ela melhora para você, executivo, ter controle, mas é pior para a experiência individual, porque impacta a performance, né? Porque o dar uma nota, essa experiência de ser avaliada, ser colocada numa caixa, coloca a pessoa, ativa alguns instintos do ser humano, de fight or flight, de fugir ou brigar, e você não consegue fechar esse ciclo de estresse. Essa pessoa fica estressada. Isso impacta engajamento, impacta performance, veja só. Que loucura. Seu próprio processo impacta sua performance. E impacta e, portanto, impacta a saúde mental. Outro exemplo. Yuri, Diz aí. posso adicionar, né? Tem um ponto que, assim, quando a pessoa tem um rótulo, né? Ah, muito bem, enfim, 1, 2, 3, 4, ela fica atenta em melhorar o rótulo e não necessariamente se desenvolver, né? Então, é meio que, se o teu objetivo é desenvolver a pessoa, não coloque um rating na pessoa, não coloque uma nota. Dê o feedback dos pontos que ela precisa desenvolver, porque é isso no final. No final, se a gente quer que ela desenvolva comunicação, liderança, por aí vai, o rótulo não vai ajudar em nada, né? E aí, depois a gente pode entrar em questões de rótulos, mas assim, a gente tem que saber se a pessoa está performando, ótimo, se vai ser promovida ou se precisa de um plano de desenvolvimento. São essas 3 categorias e que não são rótulos, né? É muito mais um plano de ação que a gente precisa ter com essa pessoa. Com certeza. E é isso, assim. Eu e a Lele, a gente trabalhando numa empresa onde a gente tirou notas e a gente conseguiu contornar uns casos de baixa performance que estavam por baixa performance 2, 3 ciclos, e aí a gente contornou, porque a gente tirou a nota e focou na pessoa, no papel, no que é esperado. E isso mudou a vida de muita gente pro melhor. Isso é muito legal. Lembra que eu falei um pouquinho no começo sobre processos onde é você e a sua pessoa gestora dando feedback somente? Acabou o ponto? Isso é uma outra coisa que a gente sabe que não dá certo. Sabe por quê? Porque isso leva a pontos cegos, porque você só tem um ponto de vista de uma pessoa. E isso leva a também pode ser uma injustiça, né? Porque você tem um ser humano te avaliando. Existem seres humanos que fazem o trabalho deles direito e vão conversar com outras pessoas para entender. Mas mesmo assim, ainda é um processo mais perigoso do que a ajuda, porque você tem um ser humano e você fica na mão de um ser humano. E isso não é bom. Né? Isso não é bom em geral, porque um ser humano, vamos lembrar que o ser humano é falho, um ser humano não tem a capacidade de te olhar com todos os pontos, porque ela só tem uma perspectiva, essa pessoa. Seus pares, stakeholders, que são pessoas que você deveria pedir feedback, que os ideais deveriam ser 360, tendo algum nível de feedback atrelado ou não à tomada de decisão de carreira, é uma coisa que deveria ser de muita gente, não só um ser humano. Obviamente, a gente pode entrar em detalhes de quantas pessoas têm ou não têm, ou quantas pessoas valem ou não valem, né? Agora, outra coisa que não funciona, que eu já vi acontecer e que eu acho um tiro no pé, que é quando você não tem algum nível de calibração, né? Algum comitê, alguma coisa onde você senta e conversa. Por quê? Porque independentemente do quão injusto às vezes essas conversas são, ou do quão talvez envesada essas conversas são, você tem um lugar minimamente para tentar delimitar uma barra. Tentar delimitar uma barra, tentar endereçar vieses. Eu lembro que a gente já teve, eu e a Lele, a gente já teve em comitês, onde a gente apontou na cara do CEO e falou assim, vamos parar de favoritismo, tá claro o favoritismo aqui. Né? Só que a gente estava numa empresa que tinha uma cultura favorita, que tinha uma cultura aberta para isso, para esse tipo de discussão. Ou então tem uma pessoa que é sempre aquela pessoa que toma porrada. Exato. Né?
E que é também o já tem, contrário. então, um viés negativo com essa pessoa Exato. também, Tem né? cerca de. Estudos dizem que tem cerca de 11 tipos diferentes de vieses que acontecem durante um processo de avaliação de desempenho. Eu não vou lembrar de todos de cabeça, mas eu escrevi um e-book sobre o assunto, tá tudo lá, tá, galera? Vou botar o link aqui na descrição. Fazendo um merchanzinho básico. Mas tirando isso, tem 11 vieses inconscientes que estão relacionados à performance. E eu tenho certeza que vocês já podem pensar de gênero, de ser parecido, etc. Enfim. Mas tem vários vieses diferentes que uma calibração ajuda a endereçar, né? Outra coisa, empresas fazem isso, e isso dá um declínio na cultura de feedback, torna o feedback enviesado, que é quando você conecta feedback com recompensa, com dinheiro. Isso é a pior coisa que você pode fazer, porque isso destrói sua cultura de feedback, porque aí você pode ter gente que vai sempre se dar feedback bom pra garantir que tá todo mundo ali ganhando bem, ganhando bons resultados, né? E se você precisar dar um feedback ruim pra alguém, você impacta o dinheiro que essa pessoa recebe. E aí as pessoas, obviamente, às vezes ficam inseguras de fazer isso. Então, eu acho que fazer essa conexão, ela destrói uma cultura de feedback, porque o feedback ele para de ser sincero, porque impacta no bolso. Né? E aí isso destrói um pouquinho. E aí o que acontece? O último ponto, que são pontos gerais, não importa quão lindo é seu processo, não importa quão maravilhoso você saiba que vai ser, quantas pesquisas você tem por trás desse processo que você está desenhando que mostra a efetividade e tudo mais. Se as suas pessoas líderes não fazem boas conversas de carreira com o time, você está perdendo o seu tempo. O seu processo vai para o lixo. Ai, por quê? Porque a gente pode montar esse processo maravilhoso, com várias etapas, coisas bonitas, coloridas, que piscam, mas onde que impacta? Na hora que a decisão é tomada e na hora que a informação é passada. Quem faz isso? A liderança sênior, né? Junto com a pessoa, com o manager. E o manager, quando vai conversar com o ser humano, vai lá dar o feedback. E aí? Se a pessoa não sabe ter essa conversa, a conversa vai ser toda quebrada. Outro ponto. E aí, se você não tá tendo conversa de carreira, essas pessoas esperam tudo, a avaliação de desempenho, pra delimitar e resolver esse problema. E elas vão querer tomar uma decisão em 6 meses de trabalho, que a pessoa nem lembra, porque muito provavelmente essa pessoa líder, e eu tô usando o exemplo da pessoa líder que não é boa, tá lá, não faz ideia do que está acontecendo com aquele ser humano, porque não lembra direito, e aí o que vai acontecer? Um dos vieses, que é o viés de eventos recentes. O que aconteceu na última semana vai ser o que mais vai impactar. Por que você acha, você na sua empresa, que tem esse tipo de coisa, onde avaliação e feedback acontece tudo no mesmo coisa, que as pessoas, de repente, nas últimas 2 semanas antes do feed da avaliação, estão trabalhando maravilhosamente bem? Gente, aliás, você funcionário, sabendo que tem Uhum. funcionários, já sabendo que tem isso, assim, último mês antes da avaliação, já fica, assim, top performer, hein? Faz tudo que o Exato! chefe quer, tudo. Já aproveita Exato! game the system. Exato, joga com o sistema. Eu acho que tem um valor muito grande jogar com o sistema. E quem tá me ouvindo e não tá gostando do que eu tô falando, joga você também. Você também joga com o sistema, sabe por quê? Porque provavelmente se você tá incomodado, porque você cuida do jogo do sistema. Entendeu? Então você já joga com o sistema, porque ele está a seu favor. Então a gente tá dando ferramentas para todos os lados, que eu acho importantíssimo, né? Se a gente for pensar dessa forma. Mas beleza, a gente falou um pouco do que não dá certo. Quando eu penso no Performance Manager, num processo de avaliação de desempenho, de cuidar da carreira das pessoas, a gente tem que pensar no qual que é o objetivo, né? Para que isso serve? A gente falou um pouquinho de que tem várias coisas que isso faz, a gente falou um pouquinho sobre criar clareza e tudo mais. É única e simplesmente um lugar onde você decide sobre a carreira das pessoas, cria essa clareza do onde estamos, para onde vamos, né? Você promovido ou não. Exato. Aumento de salário, você consegue ter um input de informação do lado administrativo da vida, do quanto isso vai ter impacto no seu PNL, né? De tipo, putz, quanto que vai custar fazer todo esse movimento, né? Aí vai custar muito caro, contratou demais, já tá errado, já contratou demais. Se vai ficar muito, eu tenho uma crença muito forte, se é muito caro promover, todo mundo que precisa ser promovido, ou ajustar salário, todo mundo que tá ajustado, já contratou demais. Aí já errou. Ninguém mandou contratar barato demais no começo, agora vai ter que pagar o preço. Mas tirando este momento, o objetivo é tirar essas dúvidas, é esclarecer, é pegar esses vieses, é criar um momento onde as pessoas podem discutir com ferramentas, com processos, e aí entra o valor do processo, né, do framework. Porque ele dá ferramentas para você ter essa discussão,
para você saber o que falar. Ele te dá regras claras, que é o que torna um processo maravilhoso. Eu sei como as pessoas são promovidas. Eu, como pessoa gestora, sei como posso tomar essa decisão. Como as pessoas são promovidas, quando, como que funciona o aumento de salário. Não só a pessoa gestora, né? Exato. Todo mundo, né? Exatamente. É os importante processos... agora, se você não sabe responder, se tem alguém na empresa que não sabe responder isso, temos um problema. Porque você tendo as regras claras, como a pessoa vai ser promovida, como a pessoa vai receber aumento salarial, outra coisa também, o que faz a pessoa ser demitida. Regra clara, gente, vai reduzir muito o ruído na tua empresa. Exatamente, exato. E assim, essa é uma das coisas muito importantes. É uma coisa que eu sempre gosto de falar com os clientes que eu converso, com gente que eu converso em geral sobre o assunto, é que o seu processo de avaliação, de promoção, de tomada de decisão de carreira, você tem que saber responder o que eu faço para ser promovido. Como eu vou de A para B? Você tem que saber responder. Se você não sabe responder essa pergunta, o seu processo de performance management é falho. Você não tem um processo de avaliação de desempenho, de tomada de decisão. Você tem um processo de feedback, de conversa sobre carreira, e aí é um processo de transparência. E o movimento atual, gente, cada vez mais transparência. Quanto menos transparência você tiver, mais informação vai vazar e mais transparência indesejada você vai ter. Então é importante as pessoas estarem na mesma página que você. Gente, o processo não tá maravilhoso agora. O que a gente consegue resolver é isso. A gente consegue trazer clareza de feedback de onde estamos. Para onde vamos? Estamos trabalhando, estamos resolvendo, sabe assim? Estamos tentando. E aí, tem um outro ponto super importantíssimo, e aí talvez a gente já esteja entrando, botando um pezinho ali no que a empresa deveria fazer, que é a diversidade. Grupos subrepresentados. Grupos subrepresentados são justamente, esse é o processo, galera. Sabe quando a gente fala cadê a diversidade na liderança? Cadê a diversidade em todos os lugares da empresa? Cadê a diversidade em todos os níveis? É nesse processo que você resolve essa questão. Tudo o resto de treinamento, de questão de diversidade, é acessório, para você ter ferramentas de todo mundo entender, porque é importante, mas é ali que você resolve esse problema. Entendeu? Por quê? Porque se você não está promovendo pessoas de grupos subrepresentados, isso fala sobre a sua empresa, isso fala sobre o perfil para o qual a sua empresa está otimizando. Faça-se a seguinte pergunta: pessoa que trabalha na empresa e pessoa que cuida do processo, liderança, executivo, sei lá. Faça-se a seguinte pergunta: quem são as pessoas que são os seus top talents? Quem é o topo da lista de talentos? Quem são essas pessoas? Pensa nelas, traz aqui na cabeça. Trouxe na cabeça? Imagina que você está na sala com todas essas pessoas. Como é que elas são? Qual que é a carinha desses seres humanos? E quando a gente trabalhava junto, você, que estava no meu time, você era uma dessas pessoas. Sim, mas eu continuo sendo um homem branco, não tá resolvendo tanto o meu ponto. Olha, é verdade, mas você é de grupo subrepresentado. Continuo sendo gay, mas ainda homem branco, a gente ainda tem as vantagens. Mas o ponto é, provavelmente você vai ter um monte de gente branca lá, um monte de homem branco principalmente hétero. Imaginei aqui, adivinhei, olha só, me dá um dinheiro. Não, brincadeiras, mas o ponto é, essa é a realidade. E aí isso diz para qual perfil você está otimizando, e isso também fala quais são os comportamentos que a sua organização de verdade valoriza. E não aquela linda lista de comportamentos e valores que estão na sua parede, né? Que estão aonde? Num documento, num deck, num PPT. Não é isso que a sua empresa vai valorizar. Não é isso. O que vai ser valorizado é o que é usado para base de tomada de decisão. Esta é a verdade. Então, isso te dá um bom ponto para você minimamente começar a olhar e falar assim, quem que dá certo aqui dentro? Por que essas pessoas dão certo aqui dentro? E o quanto que isso está sistematicamente não permitindo que pessoas de grupos subrepresentados cresçam. Por isso que a gente tem tantos movimentos em D&I, em diversidade, equidade e inclusão, de trazer mais pessoas de grupos subrepresentados e ter ações específicas para trazer pessoas de grupos subrepresentados, porque se a gente deixar natural, não vai rolar. Não vai rolar. E não adianta virar pra mim que, não, mas a minha empresa é super diversa. Diversidade de pensamento não resolve, tá? Ou meritocrática, minha empresa é meritocrática. Meritocracia não existe. Não existe. Não adianta vir com meritocracia. Acaba com esse negócio de meritocracia, que não faz o menor adianta. sentido. Se você acredita em meritocracia, você é uma pessoa branca, cis, privilegiada, porque o sistema te privilegia. E aí você, obviamente, pra você é meritocrático, claro. Se for ser reconhecido, você não precisa matar 2 leões por dia, né? Então, tendo tudo isso em vista,
Eu queria trazer algumas dicas para você, empresa. Mudamos hoje o roteiro. Hoje eu vou falar com empresa. Vem aí, Renatinho falando com empresa. Vamos lá. Primeiro de tudo, passo número 1 é saber o problema que você quer resolver. Quando você está pensando numa avaliação de desempenho, num processo de avaliação de desempenho, em cuidar dos seus talentos, que problema você precisa resolver nesse momento, né? Em geral, a gente já falou que o problema geral é trazer clareza de desenvolvimento de carreira. É o basicão. Eu preciso saber como é que as pessoas evoluem, como é que elas crescem. Já sabemos aqui. Esse é o basicão. Tá. Além disso, o que precisa ser resolvido? É um problema de dinheiro? É um problema de falta de feedback? É um problema de liderança que não tá indo bem? Qual que é o problema? O que você precisa fazer agora? O seu processo não precisa morrer o mesmo para sempre. Você vai sempre evoluir esse processo. Ele sempre vai ficar melhor. Por isso que eu falo que o processo é a última coisa. Primeiro você precisa entender o que você precisa resolver em relação a cuidar da carreira das pessoas. É falta de clareza? Não tem papéis claros? Meu amor... Ai, Renato, mas eu não sei. Tem uma lista de 20 coisas. Podemos priorizar uma coisa e fazer por partes? Podemos priorizar uma coisa, desde que você comunique para todo mundo que você tá priorizando essa uma coisa que você sabe que tem outras coisas para melhorar. Ponto. As pessoas precisam saber. Porque a pior coisa é você manter a gente escondida. Porque senão você perde total credibilidade. O seu processo é ruim do começo e as pessoas nunca vão querer. As pessoas vão odiar esse negócio pra frente. Esse negócio que já não é gostado. Procura uma pesquisinha da Gallup que fala sobre, que inclusive tá linkado no meu e-book, que fala sobre a efetividade de processos. As pessoas em geral não gostam de de processo seletivo, não. Também, alguns também, mas processos de avaliação de desempenho, as pessoas não gostam, né? Então, saber o problema que você tá resolvendo, você endereça a dor, você endereça o que tá pegando fogo ali, e as pessoas fazem fomos ouvidos, não é perfeito, mas pelo menos um negócio foi resolvido, né? Beleza. Agora, por que eu falei que o processo é a última coisa, né? É depois, porque você precisa ter algumas coisas em places na sua empresa ali, precisa ter funcionando para você fazer um negocinho legal, né? Qual a primeira delas, depois que a gente resolveu a pergunta do objetivo, Rê? A primeira delas é expectativas claras sobre as pessoas. Ah, mas Ou sobre Renato... as posições. Exato, sobre as posições, exato, você tem razão. Posições é um jeito melhor de falar disso. Ai, Renato, mas eu sou uma startup, a gente acabou de começar, gata, você tem 200 milhões de outras startups que você pode trocar e tentar entender que perfil é esse. Ah, mas eu não tenho posições super claras. Quais são os skills que você precisa agora? Talvez você vai precisar... Quem fez isso muito bem é o Márcio, da Fácil, CTO. Time pequeno ainda, empresa começando, e ele fez uma descrição de níveis para os desenvolvedores maravilhosas. Beijo para você, Márcio. Arrasou, Márcio. Mas é isso, é dar um jeito de você criar essa clareza. Porque se você for pensar, eu vou comprar uma pesquisa de remuneração. Às vezes você não vai ter no nível que você precisa, talvez na abrangência que você precisa, né? Mas você vai ter gente de mercado que vai ter informação disponível para você usar como referência. Agora, se você já tem um pouco mais de estrutura, tá na hora de ir atrás, gata. Vamos mexer, vamos procurar. Tem milhares de conteúdos em milhares de lugares, gente que deixam as carreiras disponíveis, como eles cuidam. Tem vários lugares, então referência não falta. Construa com o teu time. Exato. Tipo, senta lá, bota todo mundo na sala, fala, analista júnior faz o quê? Analista pleno, analista sênior, Exato. coordenador, isso aí. E se tem uma coisa que não falta, é gente no mercado que pode te ajudar, que é de altíssima qualidade, entendeu? Tem momento merchan número 2. Eu e Letícia, que fazemos isso com o pé nas costas. Tem a Dani Bruse, que tem uma empresa chamada Elas, que faz isso também com o pé nas costas. Com os dois... Aliás, a Dani vai dar o curso de Levels, a Dani e a Luísa Gomide da Elas. Exato. E elas fazem... se você quer aprender. Elas fazem esse tipo de coisa com 2 pés e 2 braços nas costas, minha filha. Sem olho fechado, nem e faz. Porque esse tipo de coisa é uma coisa que a gente faz bastante em RH. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é... As suas bases têm que estar claras, expectativas têm que estar claras. Você tem que minimamente saber o que você vai explicar para as pessoas ali. Então isso é super importante. Esse acho que é o ponto número 1, né? Quando eu penso no ponto número 2, para esse negócio ser sustentável, a sua liderança sênior precisa se importar com isso. Que se a sua liderança sênior não se importa, eles são as principais pessoas que refletem a cultura. Se essa galera não tá nem aí para esse processo, se tem a sensação de que para essas pessoas o negócio é especial, ninguém vai respeitar. Ninguém vai respeitar essa experiência, ninguém vai acreditar que você tá de fato cuidando, entendeu? Se as principais pessoas tomadoras de decisão não estão envolvidas, não de fato dão importância pra isso, ninguém vai dar. Ninguém vai dar. Ninguém vai dar. Porque não adianta nada você, pessoa da RH, gritando lá, ai gente, pelo amor de Deus, faça um negócio. Se a pessoa falar, ai que preguiça, acabou pra você. Uma reclamação desse C-level,
Um beijo pro seu processo. Outra coisa, simplicidade, pelo amor de Deus. Isso é uma lição que eu tô falando pra você, mas eu tô falando pra mim também, tá? Porque eu já compliquei processo tantas vezes na minha vida, aprendi essa lição do jeito difícil. Então não façam como eu. Simplicidade. Vamos fazer simples. Simples. Você tem que saber, você tem que interessar o que é esperado, como eu evoluo, o que é performance, o que é bom, o que é ruim de performance, né? Pra você já saber, pra você saber minimamente dizer, galera, tá bem ou não tá bem. E comportamentos que aí estão relacionados à sua cultura, pra você de fato fazer a cultura acontecer. Na prática. Simples. Aí, Rê, posso só falar com relação à cultura? Abra seu coração. Eu vejo muitas empresas, não, a gente faz uma avaliação com base na cultura, para ver quem tem os comportamentos. Gente, para mim, cultura é uma coisa binária. Ou o funcionário, a funcionária, seja quem for, tem ou não tem, né? Então, eu não acho que a gente tem que gastar tempo avaliando se a pessoa tem mais ou menos a cultura. Não, eu acho que a gente não avalia a cultura, a gente avalia o quanto ela está pronta para aquela posição. Uhum. E, obviamente, tem questões comportamentais. E se ela não está pronta, a gente desenvolve. Se tem alguma coisa comportamental grave, plano de desenvolvimento ou demissão. Exato. Então, assim, se é de 1 a 10, o quão boa em cultura ela pra mim, assim, a gente tá perdendo tempo com isso, não tá ajudando em nada. Exato. E se você está na Europa, o plano de desenvolvimento é um plano é um development plan que você precisa ter no lugar, porque às vezes porque no Brasil não tem a mesma facilidade, né? Então você vai ter que ter um plano de desenvolvimento para deixar claro por que essa pessoa não tá indo. Isso tem que estar acordado, tem que estar escrito. Então só Pra para poder você demitir, para né? você mandar embora, se esse é o caso, se a pessoa não melhorar mesmo. Então para você, pessoa que está na Europa, que está ouvindo, a sua realidade é um pouco diferente. Mas o ponto é isso, assim, é ter justamente essa clareza, né? E aí, quando você pensa comportamentos de cultura, não é uma lista gigantesca, tá? E aí, lembre-se que cultura não é só faz, não faz. Tem uma questão de, parte da cultura, essa pessoa adiciona pra cultura, essa pessoa traz coisas interessantes, eu acho que isso tem um valor legal, né? E aí, o que acontece? Você tem que desenvolver sua liderança. Lembra que eu falei que não importa, tudo isso que eu falei não importa. Esquece tudo isso que eu falei se você tem skills de liderança ruins. Se você tá em dúvida onde investir seu dinheiro pra melhorar a sua experiência de pessoas, é nas pessoas líderes que você tem. É ali que você tem que gastar seu dinheiro e seu tempo, primeiro. Além, setando expectativas claras, né? Colocando esses fatores de higiene, que é clareza, papéis e responsabilidades. Eu já vou chegar em compensation, salário. E skills de liderança, porque são os dois pontos. As pessoas sabem porque elas estão ali, quanto elas ganham, porque elas ganham, e as pessoas que cuidam delas sabem por que tá acontecendo, entendeu? Às vezes essa pessoa é o seu CEO, porque talvez seja uma cultura mais sem hierarquias. Alguém vai ter que entender essas conversas, as pessoas vão ter que saber ter essas conversas com qualidade. Se as conversas não têm qualidade, é a mesma coisa que você gastar seu tempo. Lembre-se dos vieses. Mas a vida é corrida. Eu sei, a vida é corrida, mas ao mesmo tempo, lembre-se dos vieses. Você precisa endereçar vieses em algum lugar. Tem várias pesquisas que mostram isso. Se você quiser saber uma questão mais direcionada para performance management, merchan mais uma vez, vocês vão me odiar no final desse podcast. Merchan mais uma vez, meu e-book, ele descreve quais são os principais e como eles aparecem com exemplos. Então lá tem um jeito de vocês entenderem também. Mas tem que ter um lugar para endereçar esses vieses. Compensation é uma coisa super importante que você precisa ter, porque não adianta nada se você não tem uma questão de remuneração, tabela salarial, etc. clara, sua avaliação de desempenho vai ser muito difícil. Porque você não vai saber explicar por quê. Por que uma pessoa ganha mais e outra ganha menos? Você não vai saber explicar por quê, né? Da onde vem? Por que eu pago? Entendeu? Tem que ter isso. Principalmente porque se você não tem uma política clara, você começa a ter o quê? Você começa a ter a diferença entre gêneros, grupos subrepresentados ganham menos dinheiro. Essas coisas começam a acontecer. Quando você olha sua pesquisa, e aí quando você para estudar, você faz ops, estamos dando mais dinheiro para homens brancos. Então, esse é um ponto que vocês precisa estar claro para evitar essas coisas, né? Então, estabelecer essas bases é muito importante. E aí, beleza, Renato, tá bom, isso já tem na minha empresa. Eu tô numa empresa maior, tô ouvindo aqui vocês, tô numa empresa maior, tô cuidando disso, uma empresa internacional. Eu tenho uma frasezinha pra você. O conceito, ele é global, mas o contexto, ele é local. Vou dar um exemplo simples. No Brasil, avaliações de desempenho ou tomadas de decisão de carreira, elas podem incluir demissão com mais facilidade. Por quê? Porque a legislação de trabalho brasileiro permite que você faça desligamentos com alguns tipos de... pagando uma certa grana, fazendo alguns tipos de movimentos. Dependendo do país europeu que você mora, por exemplo, você não pode simplesmente fazer isso. Então, as conversas em processo de avaliação de desempenho, elas são muito menos sobre mandar embora, elas talvez sejam mais um plano de desenvolvimento mais aprofundado, mas esse tipo de discussão vai ficar muito mais no dia a dia, né? E dificilmente vai ser levado para uma avaliação de desempenho, só se alguém precisa muito mesmo de ajuda.
né? E aí, se você tá nos Estados Unidos, minha filha, a legislação lá é uma way. Então, assim, aí é torta à direita, aí, minha filha, eu já não sei. Eu rezo pra quem mora nos Estados Unidos. Um beijo pra você, viu, que mora nos Estados Unidos. A galera te paga bem, mas te manda embora 2 segundos depois. É uma palhaçada. Mas, enfim. Então, esses são pontos que... Então, o contexto, ele tem que ser local. O seu processo, a experiência que você tá criando, ela vai ter ela vai ter um aspecto local sempre, né? Sempre. Então, isso são coisas que você precisa ter em place pra começar. Né? E é super importante você ter isso em place, porque isso vai te ajudar. Simplicidade é sempre a regra do negócio, e isso sempre vai evoluir. Principalmente para você, empresa que se considera scale up, que está crescendo rápido. Vai mudar, gente, vai mudar. Não se apega. Não se apega. E não existe framework ideal, tá? Se você tá procurando aqui, ou querendo ouvir a gente falando qual que é a regra que serve para todo mundo, não existe, nunca vai existir. Tem sempre que levar em consideração o momento do negócio, o perfil das pessoas que você tem na empresa, Exato. o tamanho da empresa, os locais onde essa empresa está. E dado que nunca ninguém vai estar 100% feliz com a avaliação, Exato. acho que adicionando aí os pontos do Rê, eu acho que quanto mais simples for, melhor, né? Senão fica aquele processo que ninguém aguenta fazer, né? A RH fica desesperado pedindo para os líderes preencherem, os líderes não têm tempo que eles estão trabalhando para entregar o resultado. Ninguém tem saco, o funcionário já fica com medo que ou vai ser demitido ou vai receber um carimbo vermelho falando que ele mandou mal, né? Então, assim, de fato, assim, as pessoas que se sentem bem, ficam felizes com a avaliação são muito poucas, né? Eu chutaria que deve ser aí uns 10% da empresa no máximo. Então, vamos tentar fazer o mais simples possível, consumir o menor, né, número de horas aí das pessoas. E hoje eu acho que esse é um dos grandes problemas que eu vejo muitas empresas fazendo, sabe? Você fica assim, semanas, meses em sala, fazendo calibração, um monte de gente que nem sabe quem que é a pessoa que está sendo ali avaliada. Então, sim, existem várias formas de simplificar, inclusive uma delas, né, que o pessoal fala, não, faz avaliação para pagar bônus, que eu gosto bastante, que a gente já fez isso no passado e funcionou, é fazer assim, cada nível tem um múltiplo de salários, né, então no final do ano, de acordo com as metas da empresa, as metas globais, as pessoas vão ganhar uma porcentagem, né, do valor total que elas podem receber de acordo com o objetivo da empresa. E aí você passa, inclusive, né, além de simplificar isso, fazer o cálculo muito mais padrão para a empresa toda, você passa a incentivar um trabalho colaborativo, ao invés de cada área. Ah, não, eu estou lutando contra outra área, não. Para a gente ganhar o bônus, todo mundo precisa entregar os resultados da empresa e não da sua área ou não da sua cadeira. Então, isso acaba trazendo um ganho muito grande de crescimento para a empresa. Com certeza. Então, eu queria pedir para a Letícia compartilhar uma coisinha que ela preparou para nós, tá? Porque a Letícia preparou pra gente um guia de sobrevivência para você, pessoa empregada numa organização. A sua organização é uma zona, não tem nada. Como sobreviver? Letícia preparou um belo guia para nós. Letícia, é com você. Vamos lá. Gente, assim, eu já errei muito na minha carreira, tá? Já errei Eu também, bastante, né? horrores. Quem nunca, né? Nossa senhora, Deus me livre, eu não gosto nem de lembrar. Minha terapia tá aí pra isso, né, pessoal? Né? Então, assim, se a empresa não souber o que é esperado de você, traga você, faça uma proposta. Olha, eu entendo que o meu trabalho é esse, o que eu tenho que entregar é isso, esse mês eu vou fazer isso, mês que vem é isso aqui, gestor. Falta alguma coisa? Não. Então, assim, é aquela coisa que a gente fala, você tem que gerenciar o seu gestor se ele não está gerenciando. Porque se você não se gerenciar, ele também não, o problema vai ser seu. Né? Depois você que vai ficar lá chupando o dedo, triste que não foi promovida, não recebeu aumento salarial, por aí vai. Então, assim, primeiro passo, defina o que está dentro do teu escopo, qual que é teu papel, o que precisa ser entregue, em qual horizonte de tempo, né? E tem essas conversas, assim, eu acho que a cada 3 meses elas são saudáveis, independente do processo de avaliação aí da sua empresa. Segundo passo, esse é uma dica, assim, marca registrada minha, todo mundo que trabalha comigo sabe. Construa um dossiê seu. O que é esse dossiê? Pega um documento online ali, Google Docs, seja lá qual for a ferramenta que você usar, e vai guardando todos os feedbacks que você recebeu, todas as entregas que você fez, todos os agradecimentos que você teve, cliente que elogiou, cliente interno, cliente externo, convite para palestra, suas entregas, tudo isso. Porque isso você vai construir
o teu caso para uma promoção ou para um aumento salarial, né? Então, a gente sabe que a pessoa gestora está sempre ocupada, está sempre correndo. Então, isso você vai facilitar a sua vida e a vida dela. Então, quando o Rei e eu, a gente trabalhava junto, eu falava, Rei, me ajuda aqui a montar o teu caso. Vamos lá, me lembra de todas as histórias, tudo. Então, se a gente já tem isso construído, no momento da avaliação fica muito mais fácil. Né? E aí, assim, um outro ponto é pergunta. Pergunte o feedback que as pessoas têm ao seu respeito, os seus pares, o seu gestor ou gestora, as pessoas que são seus clientes internos, clientes externos. Porque aí você já vai entendendo o que você está mandando bem e o que você pode desenvolver. E aí sempre tenta perguntar quais são os exemplos, o que teria sido um comportamento melhor naquela situação. E assim, gente, às vezes tem sempre uma pessoa que acha que vai ser promovida e, na verdade, tá para ser demitida. Assim, a gente já teve alguns casos. Então, se você fizer essas conversas sempre ao final de algum projeto, ao final de um trabalho para um cliente, isso vai te dar. O que você riu, Renato? Eu vi que você falou a pessoa, aí depois ela acaba. Tem vários casos de pessoas que eram para ser demitidas e depois saem de um feedback quase promovidas de tão, sabe assim, umas conversas muito loucas, assim, que esse tipo de coisa é importante. E aí, sabe o que é super importante aqui? Tem uma questão de sobrevivência, mas ao mesmo tempo a carreira é sua também, né, meu bem? Você precisa cuidar da sua casa pra correr atrás, né? Esses pontos valem para o lugar que tá desorganizado pra se organizar, mas também é seu papel cuidar da sua carreira. Você tem que ir lá infernizar e cutucar um pouquinho. Então é importante sempre você pedir feedback, né, para não ser uma surpresa. Senão eu já tive casos que a pessoa tem certeza que está pronta para ser promovida e na verdade está a ponto de ser demitida, ou o contrário, a pessoa achava que ia ser demitida e então vai receber uma promoção dupla. Né? Então, tem vários casos. E aí, se você for sempre perguntando, pedindo feedback, não só para as pessoas que gostam de você, talvez aquelas pessoas que têm um problema de relacionamento com você são as que mais podem contribuir com o teu desenvolvimento. Isso vai te ajudando, né? E aí, tem um plano para desenvolver essas coisas. Ah, mas a empresa não faz isso, a empresa não faz aquilo. Ó. Gente, você pode buscar pessoas no LinkedIn para te dar mentoria, você pode jogar no YouTube e aprender. Tem um monte de curso online gratuito hoje em dia. Então, corre atrás, você pode correr atrás de projetos também dentro da empresa, que eu acho que sempre o aprendizado na prática, ele é muito importante, né? Então, não terceiriza para a empresa, não terceiriza para um gestor o teu desenvolvimento, o teu crescimento, né? E também, assim, se você enxergar que você está fazendo o seu melhor e não é suficiente para a empresa, começa a procurar outro trabalho, porque eu passei por uma situação onde cheguei a trabalhar, sei lá, 20 horas por dia, e aí um dia a minha chefe falou assim, você não é comprometida. Eu falei, o quê? Eu não sou comprometida? Eu posso estar fazendo a coisa errada, mas falar que eu não sou comprometida, aí eu falei, então tá bom, olha, você falou que eu não sou comprometida, então eu vou pedir demissão, porque eu tô dando o meu máximo, e não tá sendo suficiente para você, então eu não sei o que mais que eu posso fazer, né? E aí foi isso, mas assim, depois que ela falou isso, depois de muitos meses, assim, sofrendo de assédio moral, aí eu peguei e falei, então a gente também tem que saber que às vezes naquele lugar não tem espaço pra gente, né? Não é um lugar que valoriza as nossas fortalezas ou quem a gente é, né? A gente sabe que também tem muita empresa que acaba tendo preferência por perfis que não são de grupos subrepresentados, e aí talvez não é o lugar para você ali se você não se sente encaixado ali, né? E sempre tem empresas de todos os tipos, sempre vai ter uma que vai ter um pouco mais de alinhamento com você, né? Então, acho que no geral é isso, né, Rê? Eu concordo. É encontrar, obviamente, num momento melhor é mais fácil, mas nesse momento. Mas é encontrar esse lugar que faz sentido com o que você tá falando, né? Que faz sentido com o que você curte, com quem você é. Se você tá num lugar que, como a Ale falou, que é esse clube do bolinha. Clube do bolinha deve ser uma coisa. Minha idade. Ô, merda. Enfim, essa coisa que é tipo um bando de macho branco lá. Você vai acabar, se você não é essa pessoa, você vai acabar sendo ou o chaveirinho da galera, ou você vai acabar sendo a pessoa que vai ter o triplo de trabalho emocional pra tentar trazer alguma mudança lá dentro, se você não quiser sair, né? E isso tem uma grande relevância cuidar de si mesmo. Obviamente a empresa tem as suas obrigações de cuidar da sua performance, de te dar oportunidades, de te dar espaço. Se você achar uma empresa que te dá budget, essas coisas, é importante. E enfim, e é isso. E obviamente tem momentos onde a gente, putz, sei lá, tô fazendo um trabalho de 3, 4 pessoas, não tenho tempo pra isso e tudo mais. Então, tem um processo muito importante que volta nos pontos da Lelê, que é, se não estão te falando onde você tá, fala você onde você tá.
com dados, com fatos, com exemplos, que isso vai te ajudar a ter um caso muito mais claro. E se as pessoas não quiserem fazer nada, meu amor, tá na hora de ir embora. Tá na hora de procurar outro lugar, né? Tá na hora de ir outro lugar, porque senão você só vai se desgastar. Só vai desgastar você, sua energia, sua saúde mental. E é isso, entendeu? E esse alinhamento é importante, porque às vezes você tá fazendo coisa que você nem sabia que você não precisava fazer, sabe? Então é relevante esse tipo de conversa mesmo. Uhum. E aí, eu acho que só para dar mais uma resumida final, né, Rê? Vamos lá, se você é uma empresa, então defina primeiro o objetivo desse processo de avaliação, né? Ou qual é o problema que você quer resolver, qual que é a visão de sucesso. 2, tem a estrutura de níveis, expectativas dos níveis, de o que é performance, o que não é performance, como evoluir definida. Tem a questão de estrutura de remuneração já estruturada, construída e clara, e prepare a sua liderança, né, para fazer isso. E incluindo, eu colocaria um ponto aqui, que o time executivo tem que passar pelo mesmo processo, né, gente? Eu acho que para dar o tom, né? Se a gente está fazendo isso com a empresa, vamos passar pelo mesmo processo, né? Se a gente quer ter uma cultura horizontal, não hierárquica, vamos fazer isso, né? Vamos receber feedback de todo mundo, né? Enfim, vamos passar por tudo, porque eu vejo muita empresa assim, massacrando os funcionários e nenhum feedback os executivos, as pessoas executivas têm. Então, acho que em grandes partes é isso. E se você é uma pessoa aí, né, funcionária, trabalhadora, tenha claro o que é esperado de você. Se não tiver, faça. Construa o seu dossiê e peça feedback ao longo do tempo. Não deixe para o último momento, né? Eu acho que em grandes, assim, grandes linhas aí são esses pontos que a gente quer passar para vocês. E com isso, galera, fica aí o que a gente deixou quebrar hoje. Falamos de performance management. Vou deixar meu e-book na descrição dos vídeos e do podcast. Isso Bem aí. cara de pau mesmo. E obrigado. Gostaríamos muito de ouvir a história de vocês. Eu vi alguns comentários no nosso episódio sobre saúde mental, que a galera gostou, mandou pro time. Manda mesmo, manda pra todo mundo. Obrigado pelas feedbacks. A gente tá adorando ver as mensagens que vocês mandam pra gente, os comentários, as interações. E é isso aí, galera. Voltamos semana que Peraí, vem. ó, curta a gente, avalia a gente, nota 5 no Spotify, curta a Exato. gente no YouTube. Muita coisa Engajamento de boa. vocês, TikTok, engajamento de vocês é super importante pra gente. Engaja muito, que a gente quer viralizar, galera. Inferno. Saco. Ajuda a gente no algoritmo. Um beijo. Beijo.